Olá, olá! Esse é o Lazuricast. Hoje recebemos uma consultora com mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa. Ela já trabalhou em áreas como assessoria de imprensa, gestão de vídeos, produção de conteúdo e coordenação de estratégias integradas de comunicação, com uma visão holística de orientação para resultados, desenvolver estratégias alinhadas à missão e aos valores das empresas. Além disso, é apaixonada pelo desenvolvimento de talentos, com ênfase em inteligência emocional, liderança e análise de perfis. Sua metodologia de trabalho valoriza a confiança, o diálogo e a construção de equipes de alto desempenho, sempre com abordagens positivas e assertivas. Seja bem-vinda, jornalista da CNI, nossa querida Mazé. Tudo bem, Mazé? Obrigada, só uma correção, eu não sou jornalista da CNI, eu tive na CNI. Hoje eu sou empresária, vendedora da área de comunicação. Bacana, vai seguir um nome diferente, se é algo diferente ou não, é algo muito bom. Bom, faremos as perguntas técnicas e depois no bate-bola, imagino que você vai conhecer e tudo mais. Para a primeira pergunta, para começar, o que inspirou a entrar na área de comunicação corporativa e o que manteve apaixonado pela profissão ao longo dos anos? A comunicação foi algo que apareceu para mim, eu não pensei. Porque entre as profissões que dentro da escola aparecem, muitas vezes nos leva para outras, as engenharias, a área de saúde, medicina, tem muitas profissões chamadas tradicionais, que inclusive eram mais divulgadas na minha época. Imagino que hoje vocês têm uma diversidade maior. Né? Hoje, dentro do ramo de tecnologia, vocês têm várias coisas que permitem, por exemplo, vários tipos de coisa. Mas na minha época, a gente veio uma transição em que tinha as profissões consideradas mais nobres. E a comunicação não necessariamente era considerada. Então, para mim, não passava. Não era muito divulgado. Eu via o jornalista na TV, mas eu era apaixonada pela literatura. Eu gostava da literatura. Eu não era tanto da comunicação, da redação. E até foi o que me aconteceu durante a minha carreira. Foi que eu não fui para a redação. Porque eu não era comunicadora. Até eu tive umas crises durante a faculdade. De eu falar assim, não, mas todo mundo fala que comunicação, jornalista tem que ir para a imprensa, para isso, eu não vinha, eu fiquei 2 anos puxada e pensava até em desistir um curso. E ali em Lagoas Santas, eu tive a oportunidade de... Chegou um professor, ele na verdade era um professor já estava no processo de ser professor, e ele criou uma disciplina chamada Comunicação Comunitária, em que a gente ia para as comunidades, capacitar líderes comunitários, pessoas que tinham rádios comunitárias, né, para usar os instrumentos de comunicação para mobilização social, para campanhas. A gente vê o poder da comunicação. E a comunicação, para mim, no meu entendimento, que a comunicação ela não é uma coisa de uma... Não é uma coisa que é posse do jornalista ou do publicitário, daquele salão da comunicação. A comunicação é de todo mundo. A comunicação é inerente ao ser humano. O bebê nasce e já se comunica. Quando ele chora, já está dizendo, olha, que você foi tirado do lugar confortável. A condição é essa, não é? Se a gente pensar, não foi tirado? Não chora? Olha, que lugar estranho. Eu estava tudo confortável, estava mexendo com o meu negócio. Estava aqui no meu bercinho, do bichinho. Não era minha quentinha, não era? Ele chora. Então, quando a gente pensa a comunicação, é inerente ao ser humano que está comunicando, o bebê está chorando. O bebê chora porque quer leite, o bebê chora porque quer estar com a fralda molhada. Então, já começa desde pequeno o processo de comunicação, é inerente ao ser humano. E quem sabe também até espécies, né? Sim. Espécies como os animais se comunicam, cachorrinho não se comunica. Quem tem cachorro? Você tem cachorro? Não tem? Ele não fica ali com aquele olhar assim, tipo pidão, assim, como eu quero ser assim da comida, me dá um pedacinho. Você tá com a carne e ele não fica olhando fixo, ele tá comunicando, não fala com a boca, mas ele não olha assim e fica olhando. Você entende que ele quer aquilo. Não é comunicação? Então a gente é parte. Só que aí a gente tem uma coisa, a faculdade de comunicação, ela dá um instrumental de responsabilidade, porque quando, a partir do momento que você comunica, sabe que é uma mensagem, ela tem poder. Ela influencia a vida de outras pessoas, você tem uma responsabilidade.
isso aí agora com as redes sociais, a gente vê muita irresponsabilidade também, não é? Aqui virou uma responsabilidade do desuso. Cada um faz o que quiser e ninguém pode ser todo mundo adulto para ver esse sistema. E às vezes as pessoas não percebem as consequências de uma comunicação ruim. Comunicação má. Só acho que não. Quando uma comunicação guerra, o que é guerra? Eu declaro guerra, você fala, acabou, que você mata. Você. Como você constrói isso? Tem muito poder. Tem muito poder. Porque ele não guerra de forma formal de qualquer forma, né? Claro, fica até entre amigos. Aí daqui a pouco entra uma confusão, você que foi usado de forma responsável. Né? Dentro da escola mesmo, a comunicação é importante. Mas é importante, não é para a gente fugir disso. Porque não tem como fugir. Mas a gente entender que a gente tem uma arma em mãos e a gente precisa ser responsável por essa arma. Mas por que você se apaixonou mesmo assim por essa profissão? Porque um dos meus sonhos era fazer psicologia. Meus sonhos, eu lá pelos 12 anos eu defini que eu queria, porque fiz terapia e tal, e gostei. Só que o que aconteceu? Eu estava me preparando, porque hoje em dia tem o Enem, que faz prova todos os anos, né? Durante 3 anos, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu fui para onde crescer, né? Tinha um programa conhecido como PACE, que era parecido com o Enem, mas focado na Universidade Federal de Santa Maria. E eu estava assim, vou fazer psicologia. Só que quando eu vi minha nota no ano, estudar na escola pública, eu percebi que a psicologia não passa com essa nota. Mas aí eu fiquei tranquila, eu ia tentar psicologia, mas aí a professora veio e falou assim, um dia eu fiz a apresentação, eu era muito boa em redação, os professores gostavam da minha redação, mas a minha redação era de opinião, eu gostava de ser criativo, eu gostava de ter voz e falar opinião. E literatura também, que era a parte que eu gostava de ler, criar histórias e tal. E aí, naquelas tantas, eu falando em aula, o professor olhou para mim, por que você não faz comunicação? Você fala, se comunica tão bem. Aí aquilo ficou tão forte dentro de mim, a professora tem um poder forte, olha, o professor como faz, né? Virou aquela chavinha. Eu falei, por que eu não vou? Aí eu tentei para relações públicas, porque eu me via muito mais organizacional, eu sou filha de militar. Filha de militar. Comunicação de militar, aí eu vou até falar assim, acaba sendo um pouco RP, institucional, organizacional, das coisas em ordem. Tem um pouco da comunicação interna, que eu gosto muito, de trabalhar com esse desenvolvimento humano. Acho que tinha uma conexão muito forte. E aí eu botei no base, naquela época, nesse programa botei para comunicação corporativa. E nem estava acompanhando, achei, será que eu vou passar? Não estava muito assim. Mas acabei passando. E nisso que eu passei, fiquei feliz, fui fazer a faculdade, mas meu pai veio transferido para Brasília, foi transferido para Brasília na época, e me chamou para ir junto. Eu falei, sempre gostei, porque o filho de militar vai morando em vários lugares, né? E a gente vai. Aí a gente vai gostar dessa vida. É uma vida que quebra a gente no sentido, tem uma parte emocional do coração, que a gente está conectando com as pessoas, conexão, comunicação e conexão também. Mas tem um lado de que você conhece culturas diferentes, você se torna uma pessoa cabeça aberta. Então eu gostava disso. Então eu fui com o meu pai. Aí na Universidade de Brasília não tinha comunicação corporativa nem RP. Aí eu falei, gente, o mais próximo que tem, mas vou falar aqui uma coisa. Porque tem os quadradinhos da comunicação, tem os quadradinhos e os publicitários são mais cabeças. Eu já sei que o meu lado é mais quadradinho. Então eu fui me inscrever no jornalismo. O mais próximo de relações públicas é o jornalismo. Então eu fui pro jornalismo. Embora eu gostasse de teatro também. Eu gostava, que é outra forma de comunicação. A arte, né? É uma forma de expressão. E aí fui pro jornalismo. Entrei em crise, mas o que eu descobri? Comunicação comunitária. Fui para a vida organizacional. Na vida organizacional, eu fui para assessoria de imprensa e falei, gente, eu comecei a gostar. Do que eu gostava? O que eu gostava? Conversar, conhecer a história de gente. Quando eu sentar, estou aqui com o João, começo a perguntar sobre a vida dele, vou fazer uma matéria sobre a vida do João. É um aluno do SESI, o que ele faz? Ele desenvolve o projeto da Azul, Acho que fala que isso contribui para a vida dele, o desenvolvimento dele, né?
Eu gosto muito disso. E aí o lado psicólogo, porque eu vi na comunicação, acabei conectando que você, ao entrevistar uma pessoa, você faz perguntas como um psicólogo faz. Você analisa a pessoa. E vocês não entendem que tem uma coisa no processo de comunicação que é potencializar a psicologia. Você pergunta para a pessoa, faz perguntas boas, inclusive fazer ela pensar. Coisa que ela nunca pensou. E você publica a história de vida dela. Aquilo ali vai falar uma estima da pessoa. Principalmente história de vida, de superação. Então, uma pessoa vê, ela recebe um reconhecimento. A comunicação tem impacto no psicológico da pessoa, para o bem e para o mal, mas eu gostava de usar para o bem, porque eu fui trabalhar no SESI, no Senai, que tem histórias fantásticas, maravilhosas, que eu sou muito grata à CNI, a Confederação Nacional da Indústria, foi onde eu passei 18 anos, foi o meu primeiro emprego, onde eu passei 18 anos é a idade da maioridade, aí eu saí pesar, mas eu sou muito grata, eu sou muito feliz lá. Eu tive a oportunidade de conhecer projetos. Eu mesmo fora, hoje eu tenho a oportunidade de conhecer projetos como o Lazuli, a robótica do SESI. Né? E a gente vê como é bom a gente ver a transformação em causa. Quando você mostra um projeto de sucesso como o Lazuli, poxa, vou divulgar agora no relatório do SESI um projeto maravilhoso que é o Lazuli. Olha aí, outras escolas podem se inspirar. Um professor de outra escola pode ler aquilo ali e falar: daqui a pouco vocês vão ligar para a escola, querer essa informação, como é que montar no Lazuli aqui. Então a gente permite que a troca de conhecimentos em escala. A escola tem um impacto muito grande na vida de pessoas, está precisando de muitos anos. Você passa por aqui, depois vem outro e tal. Mas eu, com a comunicação, eu posso disseminar um conhecimento que vai para várias escolas ao mesmo tempo. Que vai para várias. Então eu vi que todas essas áreas são interligadas. Eu vi conexão com algo que eu gosto, desenvolvimento humano. Comunicação é desenvolvimento humano. E que no fundo foi algo que satisfez a senhora. Visível. E realizou profissionalmente. E aí eu vou falar uma coisa, eu com 40 anos, né? E eu conheci um psicólogo recentemente dentro das matérias e ele me confirmou isso. Que foi a melhor coisa eu não ter feito psicologia quando era nova. E eu percebi isso. Por quê? Como é que eu vou entrar num consultório com pessoas casadas e eu vou orientar alguma coisa? Vou entender aquele problema, porque eu vou ter que andar. Não que você não possa. Tem, mas é mais difícil. Com a comunicação, o que eu faço? Eu não tenho obrigação, porque eu não vou dar conselho para ninguém, não vou fazer perguntas sobre a vida de ninguém. Eu vou o quê? Pegar a informação e registrar. Mas só que o negócio eu aprendo com os outros. Então eu aprendo, eu pego o que eu aprendo e faço. Ó, me contaram isso, igual papagaio. Ó, me contaram que era isso. Aí eu vou lá e conto. E aprendo. Eu usei também. Aí no meu primeiro emprego, eu fui trabalhar também dentro do sistema indústria, com gestão de pessoas, com uma instituição, uma das instituições do Instituto Valvológico, médico de gestão de pessoas, médico de gestão de carreiras, de executivas. Eu gosto de área de gestão. Então eu aproveitava e fazia perguntas para os gurus da gestão corporativa, perguntas que eu queria aprender sobre gestão. Eu usei a comunicação para potencializar o meu próprio conhecimento e no final dava certo, porque quando eu ia com o interesse de conhecer e fazer perguntas aprofundadas, o que acontecia? Os gestores que estavam me coordenando amavam, porque eram as dúvidas que eles tinham, que às vezes a gente não tem coragem de perguntar, sabe? Vou tornar essa cara de pau. Porque a gente não tem vergonha de parecer bobo, de perguntar. E aí ele pergunta. Aí aquele gestor fala: perguntar para esse parecer, né? Pegar o isso parece tudo. Eu tenho jornalista, faz isso. E aí eu aprendi, eu já me aprendi também, porque a gente vai na escola, eu era pouco. Se eu soubesse poder das perguntas, eu tinha feito muito mais perguntas na escola, eu não tinha tido tanto medo. A senhora teria aproveitado um pouco mais. Muito mais, às vezes eu saía da escola, da sala de aula com dúvida, porque o que acontece? Eu falei, é mais Lícia, não tenho medo desse? Sim, tenho. Agora, a senhora contou um pouco sobre suas experiências. A senhora pode contar como é a experiência em produção de conteúdo empresarial, como revistas, relatórios, e como isso mudou sua visão sobre a importância de se comunicar de forma autêntica e alinhada à identidade da empresa? Uau! Excelente pergunta. Excelente pergunta. É isso aí. Tá indo lá no América, né? Olha, ele tá usando a estratégia, vocês viram, tá vendo aí? Ele tá querendo extrair conhecimento para já, quando ele for computador, ele já vai lá para o outro. Ele ainda vai melhor. Graças, bom. Obrigada. Generosidade.
A gente está sempre aprendendo. Acho que a questão é de tem que estar aprendendo. Essa posição de aprendizado em qualquer carreira, em qualquer profissão. A gente nunca sabe tudo. Esse cara tem que estar aberto a novas oportunidades. É isso. A gente tem que estar ali atento. Não tem uma fórmula. Não tem uma química, uma coisa. A gente aprende na escola e é importante. Aí eu entender que, por exemplo, tem outros fatores humanos que precisam entrar nessa. Você tem que analisar a cultura que você está indo. Como é que você vai acessar aquilo ali? A comunicação, ela exige o quê? Uma transformação. Para mim, a comunicação, assim como o desenvolvimento humano, a psicologia, todas as carreiras, ela exige uma transformação. No final, a gente tem que estar ali disposto a ser moldado, não tem uma verdade, mas porque eu sou a comunicadora, que eu vou chegar naquela empresa e vou falar assim, vai ser do meu jeito, que eu acho que é o que eu aprendi na faculdade, não vou usar o meu A time. gente aprende que não existe uma verdade absoluta. Exato. Então, o que você faz? Você dá o diálogo. Acho que a partir do diálogo, você tem um conhecimento técnico. Vai vir as pessoas que têm um objetivo, porque as organizações e empresas, elas têm um objetivo. Elas precisam atingir algum resultado. Mas tem que atingir a própria missão. Para também se diferenciar do mercado. Exato. Como você vai trazer essa identidade para eles? É isso. E aí, a gente vai fazer perguntas. A mesma pergunta que a gente vai fazer uma matéria, a gente faz isso. E a pergunta, ela vai ver todas as profissões. Entendeu, Pinho? Sim. Eu continuo com esse tema. Para você, quais são os elementos essenciais para que uma estratégia de comunicação interna realmente inspire e conecte as equipes com a missão e os valores da empresa? Tem que ser uma comunicação que as pessoas se identifiquem, não pode ser burocrática. Eu vou fazer uma matéria e pronto, sobre isso. Eu vou registrar, cumpra-se. Vocês gostam que alguém chega para você e fala assim, você vai fazer isso, arruma sua cama, pinho, pá. Isso aí é efetivo? Isso é efetivo? Falar, se você não fizer, você vai ser demitido. É legal? Não, no final até pode ter, né? Mas você não vai chegar dessa forma. Ninguém gosta de ser obrigado. Então você tem que mostrar a importância, você tem que encontrar um sentido. A comunicação que dá trabalho, é você mostrar, encontrar um sentido, que as pessoas precisam sentir naquilo que fazem. Por que vocês estão na escola? Você puder ganhar uma nota? Ou para só ter o diploma? Não. A nota é consequência. Se você começar a ver entender que eu desde nova, eu sempre tive, eu nunca esqueço quando eu era mais jovem, eu amo estudar, sempre amei estudar. Me angustiava quando estava nota baixa, chamava minha mãe, graças a Deus, que me deu apoio de professor particular. Você olhar no objetivo e você fala, cara, eu quero ter conhecimento. Eu quero ter conhecimento. E aí, quando mais eu andava, mais eu via que eu era ignorante. É estranho, né? Parece que quando eu já aí você. Porque se você vai andando de uma forma certa, com a perspectiva certa, você vai na burocracia, você vai vendo e você vai se permitindo se conhecer nesse processo, nessa jornada. E vai permitindo que as pessoas se transformem. E como uma empresa, uma organização, uma instituição, ela se molda, ela se muda, ela se transforma, ela não se muda, ela está mudando um monte de gente. Porque, por exemplo, em sociedade, a gente tem várias coisas. Tem coisas, assim como o ser humano, as sociedades, as comunidades, as instituições, elas são imperfeitas. Não são imperfeitas, não. A gente vai estar sempre nesse processo de sempre tentar se aperfeiçoar. E a comunicação, ela entra como instrumento para mostrar assim, siga esse caminho. Nesse caminho você vai atingir, a tua instituição vai atingir resultados melhores. E, consequentemente, você também vai, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Porque a jornada ela é importante. E eu estou te dando a direção de como você pode melhorar. Porque você vai sair da escola, mas a escola não pode sair da gente. A gente vai estar sempre em aprendizado. A vida, ela não é uma coisa assim, ela não vai te dizer, estou pronto, estou entrando no mercado de trabalho, estou pronto, não, muito pelo contrário. Aí que a coisa começou. Aí você fala assim, a escola me deu a base, mas Aí que o bicho pega. o negócio de aprender, tem que aprender a aprender. Porque a matemática, as coisas que você aprende, dá uma bagagem, mas o que está por trás disso aí é muito importante. Isso é para tudo. É que você cria formas de aprender, continuar aprendendo. E isso vai ser o mais importante para a vida de vocês. É continuar aprendendo. E vocês criarem estratégia agora, onde eu posso chegar nesse resultado mais rápido, de forma melhor, mais rápido, menos desgaste. E saber que no final está se trabalhando não só a parte técnica,
Mas o conhecimento, o andar, ter desafios dói. Dói ou não dói? A gente não dói os ossos quando está crescendo, que a gente já sofreu todo o crescimento físico? Tem. Dói também. E a gente vai continuar tendo essa dor. Quando mais você se lançar para... Por isso que eu falo assim, quando eu estou sendo comunicadora e sou confrontada por as coisas que não estão dando do jeito que eu acho, que acredito, que não sei o quê. Mas no final, eu estou lidando com um outro ser humano. O que é mais importante? Então, eu digo, não, a gente tem que ter como. Temos uma coisa mais importante do que a própria técnica em si. A gente tem as relações. Porque às vezes tem gente que usa ali o conhecimento, ela fica angustiada, se encheu de conhecimento, mas não consegue os resultados, porque ela fica, como é que diz, mudando muito enquanto fala, querendo usar a técnica, querer se sobressair com a técnica, e não é a técnica somente. A gente precisa ali convencer a outra pessoa, dialogar, fazer perguntas para ela. Beleza, ela tem as respostas? Então tá, mas e se der isso? E aí, tu acha que isso é o melhor caminho? A gente vai discutir caminhos, e é colaborativo. A gente tem que lembrar que tem esse lado emocional. Sim. É algo que a gente tem que resgatar muito, que é muito esse lado socioemocional das pessoas hoje em dia. Antigamente tinha esse pensamento que as empresas era só a parte técnica, a parte burocrática. É, faz isso, e vai sair desse jeito, porque é assim que a empresa quer. Hoje a gente está trazendo essa valorização da pessoa humana dentro dos ambientes corporativos, que eu acho que é algo que a senhora preza muito. E pode dizer para a gente, quem tem inteligência emocional na frente de você como líder, e como aplicar ela para construir equipes mais colaborativas e resilientes? A inteligência emocional, ela é a base. Ela é a base. Você está falando de tudo. É mais fácil você ensinar técnica do que a questão da emoção, até porque não tem uma cultura. E aí eu vou abrir um negócio, um parênteses, porque quem muitas vezes está dentro das instituições, seja família, e dentro das escolas, às vezes não, elas estão recebendo pressão que elas não conseguem lidar. Como é que ensina o que você não vive? Porque é complexo. E às vezes não tem o suporte que precisa. Que a gente queira ou não, a gente é fruto de onde a gente passou. Hoje eu tive que aos 40 anos, depois dos 40, que eu tive ferramentas para conseguir acessar a inteligência emocional. E mesmo assim, sabe que é difícil. Porque tem ferramentas, você usa. Só que a gente ainda tem preconceito. Quando a gente vai fazer trabalhos em equipes, por exemplo, até com gestores, já vem aquela piada, e aí, vamos ficar abraçando minha árvore? E aí as pessoas já vão desqualificando aquele trabalho, por quê? Porque eles não querem mexer. É difícil você mexer aqui no emocional, porque as pessoas não acreditam. E elas não acreditam porque elas não querem fazer a parte delas, não é porque o outro não vai mudar. Ali o recado, quando você está fazendo piadinha e dizendo, vocês vão abraçar a árvore, é ele dizendo assim, não disso. A comunicação é essa, não é porque não faz efeito que os outros não fazem a parte deles. É você que está dizendo ali, você não vai cumprir a parte. Olha como é que a comunicação é interessante. Aquele que faz bullying ou mexe com outro, ele tem problemas emocionais gravíssimos. Por quê? Autoestima. Exato. Por que ele faz? E aí, claro que aí dentro da relação emocional que a gente vai aprendendo com a maturidade, eu acho que crianças e jovens também podem acessar de forma mais rápida, é entender que o bullying, ele encontra a sua vítima. Porque é aquele que vai dar de provocação. Eu já fui para sofrer bullying na escola, mas eu era vítima porque eu era escolhida. E eu mudava de escola e eu era escolhida. Por quê? Porque já se via no rosto, no semblante, que eu era, essa aí vai cair na armadilha. Leitura corporal. Por quê? Tem leitura, comunicação. Olha como é que é importante. E aí, mas eu não consigo mudar meu jeito. A gente tem que trabalhar. A gente tem que se expor a trabalhar e suar. Assim como a gente tem que aprender lá a matemática, as formas, tábuas e um monte de coisa lá, a gente vai ter que suar a camisa do emocional. Só que o emocional não é dado, não na minha época. Eu acho que hoje está crescendo esse olhar, porque as pessoas estão adoecendo dentro do mundo corporativo, está sendo grave. Crianças, antigamente não se tinha casos de crianças com depressão. Hoje se tem. E é cada vez crescente. Já chega no nível adulto, já camarada, né? Mas as crianças estão não sabem. Exato. E assim, você está falando sobre construir colaborativa do resiliente, né? Então, assim, um dos relativos fala sobre o impacto negativo da microgestão, tema que ainda é uma realidade em muitas empresas. Como age
acham que os líderes podem encontrar o equilíbrio entre a supervisão e a autonomia? Excelente pergunta, Pinho. Amei. Muito bom. Leu o artigo? Não. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente pode Então, ele foi mais um excelente no artigo, é isso. pesquisando um pouco. Ontem à noite, ontem um pouco no backstage, minha menina sentou e a gente falou: Pinho, é amanhã, 5 da tarde. Foi um pouco em cima da hora. Estava em cima da hora, porque o convite mesmo foi em cima da hora, mas você não poderia deixar de estar assinando aqui. Talvez você desse luz, e quem sabe quando a gente vai aqui de novo, a nossa mobilidade. Aí É uma honra e eu acho tão bonita, assim, vocês fizeram um trabalho excelente. E olha que isso era bem conhecida, porque quando a gente fez a pesquisa lá no Google do seu nome, primeiro não estava dando seu perfil do LinkedIn. Isso que salvou a gente. Olha só, que legal. Estamos fazendo trabalho de casa legal, porque eu não estou vendo rede social. Eu sou comunicadora, mas eu não estou vendo rede social. Mas eu ouço, eu não paro. Sempre tem Eu faço meu laboratório. Eu falo assim, uma coisa que eu falo, eu sou só um instrumento. Eu não me apego à minha imagem, aquela coisinha assim, não, eu vou me lançar. Eu não sei. É ferramenta de comunicação, eu tenho que aprender, então eu vou me lançando. Eu fiz alguns artigos até bem ousados sobre o mundo corporativo. Eu até comecei, se você não tocar nesse lado de jeito assim. Então a gente vai. Isso, é do de gestão. Porque isso, tem que ter um equilíbrio. A vida é equilíbrio, né, Pinho? É tudo. É você saber. É que nem. Eu sou mãe, eu acho que a maternidade foi nas minhas maiores escolas, assim, sobre ter liberdade. E aí eu chego à adolescência ali, né? Que a gente fica naquele processo de transição, é soltar para que você vai ter que. Porque se você quer manter o controle, você se desgasta. Né? Não dá pra gente controlar, às vezes até pra gente controlar a nossa vida já não é difícil. Sim. Tem que arrumar a cama, tem que escovar o dente, tem que cuidar de nos marcar de dentista, um monte de coisa que você tem que fazer, trabalhar, estudar, continuar estudando, cuida. Aí você... Manter a nossa sociedade. Como é que seriam coisas simples São. E aí você vai estar deixando de fazer as suas coisas que vão impulsionar, por exemplo, um cargo de gestão, por exemplo. É um cargo impulsionador. Se ele ficar no dia a dia ali, controlando o que as pessoas estão fazendo micro, no nível muito pequeno, a equipe não vai andar e ela vai desmotivar lá na frente. Ela precisa de alguma forma dar um passo à frente para motivar. E para ela dar um passo à frente, ela precisa ter tempo para estudar, para andar ali, para apontar o caminho. Mas ela vai aperfeiçoar, né? Se ela fica ali, não vai conseguir olhar para frente. E aí as pessoas que estão com ela não vão ser inspiradas. Então tem que entender. Só que ao mesmo tempo tem coisas que vocês não conseguem, não dá para totalmente soltar. Porque tem horas que está guiando. Então tem que ser um equilíbrio. Tem que saber esse papel de intermediário, a gente saber quando agir ou quando deixar as pessoas irem por conta própria para descobrir o próprio caminho. É isso. E permitir que as pessoas encontrem até soluções melhores. Não é falar o passo a passo como fazer. Você tem que dar um problema. É aquilo que né? Tem que ensinar a pessoa a pescar. Ela não pode todo tempo dar o peixe para a pessoa. É isso. Por exemplo, o professor, né? A gente estava ontem conversando lá na robótica. Cara, o professor não tem cabeça nas costas. Tem coisas tão novas surgindo, cada vez o mundo está mais acelerado. Eu não sei se ele vai voltar para a pergunta: o que vocês acham? O professor pensei nisso. Ele, o professor nunca pensei. Vai, teste. É o aprendizado. Que no máximo vai dar um erro, você sabe, não, por esse caminho não dá. Né? Um dá para o outro. Mas a gente tem que permitir que as pessoas tenham as ideias. Porque a gente. Energia. Nós temos energia. Eu gosto muito da energia, fiz eletricidade predial no Senai, quando eu tinha 14 anos, e a energia nunca mais saiu de mim. Porque a senhora é formada em um monte de coisa, a senhora tem essa pluralidade. E eu vou lá, eu acho que eu fiz jornais, eu parei por causa do Senai, sabia? Sério? Eu ia zerar a prova de física, eu não ia passar no vestibular. Aí eu não conseguia, as únicas questões que eu acertei em física foi de eletricidade. E o Senai ajudou. O Senai me salvou. Bom, a gente quer saber que conselho você daria para os jovens que estão seguir na carreira de comunicação corporativa, quais habilidades eles devem cultivar para se destacarem no mercado atual? Eu acho que tem que. A primeira coisa é. Eu acho que tem uma palavra-chave que, acima de tudo, para todas as áreas: humildade. Humildade. Cada vez mais. Só sei que nada sei. Porque se a gente acha que é sabido, a gente está cheio. Quem está cheio não enche mais. E a pessoa que é humilde, ela se esvazia todos os dias.
se esvaziar todos os dias. Mas eu aprendi isso porque a tia fulana de tal ensinou isso. Uma frase que a gente escuta muito no dia a dia. Não, legal, a tia foi importante, ela ensinou, mas tem aprendizados acima de tudo, que é assim, cara, eu estou sempre aprendendo. Aquilo que hoje é de um jeito, pode ser amanhã de outro jeito. A gente tem que entender que existe essa mudança. E outra, a generosidade. Por quê? Às vezes você está dentro de um caminho, né? A maternidade me ensinou muito, né? Vocês aí têm um caminho grande ainda pela frente. E quem ou não tem. E a experiência que você tem, às vezes você não pode jogar, porque tem um processo. O processo do outro. E o desenvolvimento humano traz isso. E o que eu aprendi ao longo da vida depois de muito suor, sangue e sucesso também, porque a gente passa pelos nossos, no aprendizado, a gente passa, aí fica errando, às vezes se insiste no erro, você não encontra outra ferramenta, você só aprendeu aquilo, depois você vai encontrando, vai saindo daquele caminho que não era tão bom. E assim, eu falo que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde, nunca, é sempre. Todo dia. Eu acho que hoje eu acordo no espelho e falo assim, eu quero aprender algo novo todo dia. Vocês me ensinaram. Quando eu vi o projeto, eu fiquei assim, encantada. Nós estamos sem uma via de mundo. A gente está aprendendo com a senhora, a Alessandra está aprendendo com a gente. E só está somando para que o conhecimento de ambos chegue a um ponto que pode parecer que as ações que a gente está tomando hoje em dia poderiam ter proporções menores, mas que vão refletir lá na frente. Com certeza. Com Eu certeza. acho que a gente pode também destacar aqui que um dos pilares, os pilares para a gente ser bem-sucedido na vida, que essa vez está com a entrevista, seria a generosidade, a humildade, a resiliência e a sede de saber. É isso. E errou, a gente tem que ter um relacionamento, porque o nosso relacionamento com o outro reflete o nosso relacionamento com a gente mesmo. Quantas vezes eu era muito autocrítico? O que eu ia entregar para o outro? Crítico. Mas quando eu me vi, eu passei a me ver agora com 40, depois dos 40 anos, como uma criança, que eu preciso, de vez em quando você pega pela mão, eu preciso pegar na minha própria mão e me conduzir. Olha, mas fala muito bem. Mas eu tenho diálogo interno que é muito doce, que eu não tinha antigamente comigo. Mas era por quê? Porque a gente aprende dentro de uma sociedade, às vezes recebe a violência, e a única forma que a gente ouve é aquela voz interior que começa a ficar na gente, para a gente mesmo, cobrando. E não é para a gente culpar pessoas, não é para a gente culpar, porque as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas elas fizeram o melhor que elas puderam com os instrumentos que elas tiveram. Então, perdão é outra ferramenta essencial. Né? A gente vai olhar ali para aquela pessoa, as pessoas elas dão o melhor que elas podem. Se elas não nos deram o melhor, porque elas não tiveram, elas cabem a mim. Se eu estou tendo acesso a coisas que outros não tiveram, eu proporcionar às outras pessoas o que eu estou conseguindo ter acesso, seja a idade que for. Estou tendo uma virada de carreira agora aos 40 anos. E a geração que você provavelmente vai. Hoje vocês falam que eu quero ser jornalista, eu quero ser engenheiro, mas estão dizendo que a geração de vocês pode ter 4 profissões. Vocês já imaginaram que vocês estão fazendo 4 faculdades diferentes? Hoje em dia, agora já não é mais nem 4 anos de faculdade, hoje em dia vocês têm tecnólogo, que é 2 anos, então vocês podem ter muito mais carreiras. E todas as carreiras, hoje em dia, eu lembro assim que a pessoa fala, não, se eu fui jornalista até agora, ninguém vai me dar emprego se eu mudar de carreira. Fala ela, agora essa nova geração ela não está, hoje em dia está dando trabalho para as empresas, e a comunicação está enfrentando novos desafios. Por quê? Porque agora a geração não fica, antigamente a geração de bisavó de vocês, avó de vocês, era aquele que entrava numa empresa e morria na mesma empresa. Se aposentava naquela mesma empresa. Hoje a geração está assim, entrando na empresa e já está olhando o outro. Onde é que eu estou aprendendo aqui? A hora que não me der aprendizado, para onde que eu vou? Então a gente tem que se adaptar a isso. E vai mudar, vai dizer que vocês estão errados? Não. Porque se está mudando é porque viu alguma coisa que não estava funcionando. O futuro ele vem para mostrar para a gente, ó, isso não estava funcionando, não estava bem. Porque o meu pai ficava a vida inteira no emprego, mas estava sempre enrolando. Falava sempre a mesma coisa. Então, estava. Porque a gente vê que a vida começa a ter uma concepção da vida é curta. E às vezes a gente fica pensando no dinheiro só. A gente, vocês ouviram, talvez as pessoas pensarem muito dinheiro e pouco na qualidade de vida. Então, está tendo respostas a algo que não foi tão bem sucedido. Foi bem sucedido até um certo ponto.
que a gente tem que reconhecer também. Mas agora está na hora de mudar, né? Você disse que possivelmente a gente teria mais de 4 profissões, mas eu acredito que, mesmo tendo essa formação acadêmica, a senhora já virou para lá de mais de 30 profissões. Toda essa realidade que a senhora carrega de conhecer novas pessoas e já com os papos anteriores que a gente já teve, a senhora tem um conhecimento muito vasto, que são diversas áreas, e a gente agradece a sua participação aqui. A gente queria também puxar o bate-bola. A gente também tem esse momento de escutar ele. Por exemplo, conhecer um pouquinho mais da sua parte pessoal. Ótimo. Vamos nessa. Veremos uma série. Pergunta já que eu já tinha falado anteriormente. Bom, pode começar aí. Posso começar? Uma torre. Amarelo. Teatro ou TV? Teatro. Imóveis. Tantos. Pode listar. 30 profissões. Olha a leitura. Você nesse mês vai pegar nossa próxima pergunta. Ler ou escrever? Uau! Aí pegou, né? Extraordinários. Acho que, como eu falei com o Robert, eu acho que o escrever é resultado disso. O ler é o inspirar. E o escrever é aquela dose única de que sai. Mas eu preciso ler. Perguntar ou responder? Perguntar. Uma qualidade. Determinação. Montanha ou praia? Montanha. Mar ou rio? Eu. Aventureira ou prazer? Aventureira. Defina jornalismo em uma palavra. Ponte. Mas é como a Zé. O que define você? Exemplo, uma frase, uma palavra. Eu acho que eu só sei que nada sei. Eu acho que eu gosto muito disso. Bom, convite para os ouvintes compartilharem o episódio e deixarem um feedback. Informação de contato nas redes sociais e no site do podcast. E claro, nossos agradecimentos. Primeiro, agradecer a Mazé, que veio aqui dar essa entrevista belíssima e muito informativa aqui para o Amazônicast. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito. E bom, a gente também agradece o apoio contínuo ao nosso podcast, o Amazônicast, e esperamos que esse novo episódio seja uma forma de se saírem da rotina, de vocês saberem coisas novas e sempre se manterem informados. Descontrair de uma forma que vocês também conheçam um pouco da nossa equipe do SESI e também convidados do mundo afora, como é a nossa convidada. Muito obrigado, Marcelo, por participar. Gente, eu agradeço. Foi uma honra estar com vocês. É uma honra para mim. Eu acho que, assim, sem sombra de dúvida, de todas as participações que eu tive, conversas, entrevistas, essa foi a melhor. Porque eu vejo as gerações aí de vocês super engajadas, responsáveis, valorizando algo que é realmente um amor, é um chamado que eu tenho na minha vida, e aí eu vejo que vocês já empenhados. Se eu tivesse essa oportunidade aqui, como seria, né? Que fico feliz em ver vocês aí nessa jornada. Obrigada. Eu que agradeço por vir. Obrigada, realmente. Porque a gente aprendeu muito, né? Por mais que tenha uma diferença de idade, os dois aprenderam igualmente. Então, te agradeço muito por gostar do podcast, você ter elogiado a gente. Com certeza a gente elogia você, porque você é uma pessoa tão incrível e tão comunicativa. Bom, aqui se encerra mais um episódio do Amazônicast. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Até a próxima, pessoal. Tchau.